A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tuas bênçãos, por tuas maravilhas, Pai. Obrigada por tua direção, Senhor. Obrigada pelo ar que respiramos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, Senhor. Que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire, nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando, né, que a gente está lendo o profeta Isaías, né? Ontem a gente viu o sofrimento do Messias, né? A gente viu que Jesus Cristo nos redimiu do pecado, né? Ele veio como carne, né? Ele veio como ser humano. Então, ele tem conhecimento para dizer, para falar sobre nós, né? Porque ele sabe o que nós sentimos, né? Porque Deus nos criou sua imagem e semelhança, mas assim, é difícil dizer se Deus sabe exatamente o que a gente sente ou não, né? Porque até mesmo porque nós mesmos não sabemos o que o próximo sente, né? Só mesmo a gente sabe a dor que a gente sente, né? A gente até costuma dizer, só Deus e eu sabe a dor que eu sinto, né? Mas às vezes a gente até fica em dúvida se Deus realmente sabe como é a dor de um ser humano, até mesmo porque Deus é sobrenatural, ele não sabe o que é dor. Mas Jesus Cristo sabe, né? Ele se fez carne, né? Ele veio como ser humano, então ele sabe o que é ser um ser humano. Imagine só, e ele como ser humano, ele passou no deserto 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e depois de tudo isso, ele ainda foi tentado pelo próprio demônio, né? O demônio ofereceu para ele o mundo, né? Ofereceu a glória para ele, né? A glória, entre aspas, né? A glória que diz é o mundo, ofereceu o poder, né? Já que o que manda nesse mundo aqui é o poder. E ele recusou, ele falou, não, eu tô aqui para redimir o povo, eu tô aqui para redimir você, né? Para redimir a sua culpa, para te purificar do seu pecado. Eu tô aqui sofrendo por você para limpar o seu pecado, para limpar as suas vestes, né? Imagina só, eu me sinto honrada com isso, né? Aliás, muito mais do que honrada, não há palavras para dizer, né? Jesus sofreu por mim, ele, imagine só, ele passou por tudo aquilo para que eu tivesse aqui hoje, para que hoje eu tivesse a oportunidade de salvamento, de libertação, né? Para que hoje eu tivesse a oportunidade de escolher viver ao lado dele eternamente. Porque se não fosse isso, depois ao morrer seria o sofrimento eterno, né? Depois seria a morte eterna. Seria o sofrimento primeiro, né? Seria o sofrimento mundano, depois seria o sofrimento eterno, que seria o sofrimento no inferno, e depois a morte eterna. Então, imagina só, né? Jesus Cristo, ele sofreu tudo para me redimir do pecado, para me purificar, para que eu pudesse ter a oportunidade hoje de servir ao Senhor, de conhecer primeiramente o Senhor, de experimentar o que é viver sobre a proteção do Senhor, viver sobre o caminho do Senhor e poder viver a vida eterna. Então eu vou saber o que é viver a vida eterna quando for na segunda ressurreição, que é na segunda vinda de Cristo, né? Eu, com fé em Deus, né, pela glória do Senhor, não participarei da segunda morte, né? Participarei só da primeira, que é onde morre o corpo, mas serei ressuscitada e aí serei transformada para a glória do Senhor e viverei ao lado dele. Pelo menos esse é o meu desejo e é para isso que eu luto. E eu estou fazendo esses vídeos aqui com esse intuito de que você também possa fazer parte desse caminho, né? Eu quero que você conheça Deus para que você também tenha essa possibilidade,
Porque quem não conhecer Deus não vai ter essa possibilidade. Não vai ter o conhecimento de Deus, não sabe que existe essa possibilidade. Mas embora a palavra de Deus diz que todos conhecerão. Ou seja, quando Jesus vier, não vai ter uma pessoa no mundo que não tenha ouvido falar sobre Deus. Então não vai ter a desculpa, né, de quando vier o julgamento falar: ah, mas eu não conhecia Deus, eu nunca ouvi falar de Deus. Não vai ter essa desculpa. Porque todos já terão ouvido falar sobre Deus, todos já terão conhecido a opção, né, de seguir os caminhos do Senhor. Então, a gente que eu digo assim, nós os filhos do Senhor, nós estamos divulgando esse alerta, que está próximo o dia de Jesus vir, né? A palavra de Deus já está nos esclarecendo isso, é nação contra nação. E olha que isso é um princípio das dores, né? A palavra de Deus diz isso. E realmente a gente vê isso aí. Esses dias eu recebi um vídeo aí, uma criança de 13 anos. Sim, criança entre aspas, né? Até mesmo porque hoje em dia 13 anos sabe muito bem do que está fazendo. Mas para os direitos humanos é uma criança, né? Mas matou a família toda, matou o pai, matou a mãe e o irmão de 7 anos, simplesmente porque se sentia pressionado, porque era cobrado de fazer a lição de casa, porque era deixado de castigo porque não fazia lição de casa, era tirado o celular dele porque ele tinha que fazer a lição de casa, ele se sentia pressionado e matou todo mundo. E falava isso numa naturalidade, como estivesse conversando com um amigo, como estivesse falando de um joguinho, como estivesse falando de uma brincadeira, alguma coisa. Então, a violência hoje é algo muito natural, né? Se fala abertamente assim, como se fosse um assunto corriqueiro. Então, a gente vê que realmente são os fins dos tempos, né? Está chegando os fins dos tempos. Então, a gente tem que se preparar. A palavra de Deus diz, se vista da armadura de Deus. E a armadura de Deus é o quê? É isso aqui. A gente tem que conhecer a palavra do Senhor. Porque muitos serão enganados, né? O anticristo virá e ele fará maravilhas. Então ele enganará muitas pessoas, né? Ele fará muitos sinais e maravilhas, ele fará muitas coisas. Então muitos acreditarão muitos irão acreditar que ele é Jesus Cristo pelas maravilhas, pelos sinais, pelos prodígios que ele fará. Mas na realidade ele é o anticristo. E isso tudo vai acontecer, muitos serão enganados e esse tempo será encurtado, Deus encurtará esse tempo, porque se não encurtar esse tempo, todos serão enganados, inclusive os escolhidos do Senhor. Para você ver tamanho o poder que esse anticristo terá. E para você ver a fragilidade da nossa mente, né? Porque nós somos frágeis, né? Então é muito fácil enganar a nossa mente, o nosso coração, é muito fácil. Então a gente tem que se preparar, procure saber mais sobre Deus, procure estudar um pouquinho mais, eu não estou falando aqui de religião, gente, pelo amor de Deus, eu não falo de religião, não importa a religião. Primeiro, esse negócio que toda religião leva a Deus, isso é mentira, tá, gente? Não, religião nenhuma leva a Deus. O que leva a Deus é a palavra do Senhor, é isso aqui, tá? É isso aqui que leva a Deus, é a tua fé que leva a Deus, não é religião. Religião quem inventou foi o homem. Deus não tem religião. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que Deus é Deus único, é Deus vivo. Ele tem a palavra dele, você tem que ler aqui. Se tiver aqui, na palavra dele, o que alguém estiver falando, aí tudo bem, tá falando realmente sobre Deus. Mas se alguém estiver pregando alguma coisa e não estiver aqui, não estiver de acordo com o que está escrito aqui, então ele não está falando sobre Deus. Ele pode achar que está falando, mas não está falando sobre o Deus vivo. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de religião, tá? Tome muito cuidado com isso. Não é a religião que leva a Deus. O que leva a Deus é a nossa fé. A nossa fé e o conhecimento na palavra do Senhor. A gente tem que ter intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade a gente tiver com o Senhor, mais fé a gente vai ter nele e mais conhecimento na palavra dele.
Então, quanto mais intimidade, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, essa pessoa que for falar com você, seja um pastor, seja um padre, seja qualquer liderança religiosa, seja um colega, seja quem for que for falar com você sobre Deus, o que essa pessoa falar, se você tiver conhecimento, você vai entender, você vai saber se o que ela está falando está de acordo com a Bíblia. Aí, se tiver de acordo com a Bíblia, você vai saber que ela realmente é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se não tiver de acordo com a Bíblia, aí você vai entender, fala, não, infelizmente, essa pessoa não está no caminho certo. Aí a sua obrigação é o quê? Abrir os olhos dela, porque a palavra de Deus também diz, se você vê o seu irmão cometendo um erro, a sua obrigação é alertá-lo. Se ele se corrigir, salvará as duas almas. Se ele não se corrigir, a sua alma estará salva. Ele pagará pelo erro dele. Então veja bem, você também tem que alertar o seu próximo se ele estiver fazendo coisa errada, porque se ele estiver fazendo coisa errada, é que nem na lei dos homens. Se você vê alguém roubando, matando, cometendo algum crime e você ficar quieto, vê aquilo e ficar quieto, você é cúmplice. É a mesma coisa, com Deus não é diferente. É a mesma coisa, você vê seu irmão fazendo alguma coisa errada, que está indo contra a palavra do Senhor, você tem que alertá-lo. Falou, ô irmão, ó, irmã, isso aqui está acontecendo, ó, não está de acordo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Presta atenção, irmão. Então, e outra coisa, não precisa ser exatamente, que nem no caso, eu sou cristã, eu sou evangélica, né? Mas não precisa ser exatamente uma cristã, não precisa ser exatamente um evangélico. Se você sabe o que é certo e o que é errado. Se você vê uma pessoa que está fazendo coisa errada, obviamente você não vai chegar com duras palavras, né? Porque Jesus Cristo prega mansidão. Você, com um jeitinho, com carinho, com educação, você pode chamar a atenção de alguém e falar, não, ó, não faça isso, faz assim, assim, assim. Com atenção, chamar a atenção delicadamente da pessoa. É assim que o mundo teria que ser, mas infelizmente a gente vê tanta coisa errada acontecendo e muita gente está sendo conivente, né? E cada vez mais isso vai aumentando. E a gente vê o mundo que a gente está vivendo hoje e o pior é que a palavra de Deus diz que é o princípio das dores. Então a tendência é piorar cada vez mais, porque o fim dos tempos está chegando. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que se fortalecer nos caminhos do Senhor para não correr o risco de ir por inferno. A gente vai ver hoje no 54, capítulo 54, a glória de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações e não impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda a tua descendência, possuirá as nações. Assim fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim, jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei.
porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre as safiras. E farei os teus vitrais de rubis, as tuas portas de berilo e todas as tuas muralhas de pedras preciosas. E todos os teus filhos serão doutrinados no Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida e estarás longe da opressão. Porque já não temerás, também não temerás o terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não com o meu consentimento. Quem se ajuntar contra ti, por ti será derrotado. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o destruidor para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça de mim procede, diz o Senhor. Olha só, né? Na ira, Deus se afastou, mas por um tempo, somente por um tempo. Mas a benignidade dele dura para sempre, né? Deus pode se irar com a gente por um tempo, sim, lógico, porque a gente comete muitos erros. Mas a benignidade dele, o amor dele, a misericórdia dele dura para sempre. Ele não fica irado com a gente muito tempo, porque o amor dele é muito grande, né? Embora a gente comete erros atrás de erros, né? Mas ele sempre está com a mão estendida, sempre, sempre. Basta a gente se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor, que a benignidade dura para sempre. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tuas palavras. Muito obrigada, Senhor, por tua mensagem, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu carinho, pela tua proteção, Pai. Obrigada por tua misericórdia, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Acalanta esse coração sofrido, Pai. Preenche esse vazio, Senhor, com o Teu amor, com Tua benignidade, Pai. Transforma essa vida, Senhor. Transforma em sua serva, em seu servo, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, toque em sua família, Senhor. Toque em seu espírito, Pai. Purifique essa vida de tudo que não lhe pertence, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre a vida de cada um deles, Pai. Transforma a vida de cada um deles de acordo à Tua vontade, Senhor. Traga todos para o Seu caminho e proteja-os de todo o mal, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, nós necessitamos de Ti, Pai, necessitamos de Tua direção, Senhor. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.